como viver no Kali Yuga é o tema de hoje, e foi uma sugestão de um telespectador que deixou nos comentários da minha palestra A Matéria e o Mal, segundo a Teosofia, e ficou assim impressionado com o problema do mal e com um trecho da obra da Blavatsky, que eu vou citar novamente hoje, e sugeriu então que eu fizesse uma palestra sobre como sobreviver no Kali Yuga, porque a gente sabe que a situação está difícil e a gente vai sobrevivendo mesmo, né? Mas então eu mudei um pouco o título e dei uma amenizada, coloquei como viver no Kali Yuga, né, antes que as pessoas pensassem que eu deixaria aqui dicas sobre construir um bunker, né, sobre como economizar energia, né, no caso do fim do mundo, né? Então não chega a tanto, a gente sobrevive, mas a gente também vive, né? E não por ser Kali Yuga que a gente tem menos trabalho e menos coisa a fazer aqui nesse mundo, muito pelo contrário, a gente tem mais trabalho, né? Inclusive na última palestra, que não é exatamente a última, mas a palestra que inspirou essa, eu me inspirei em Hércules, né, lutando contra os leões. Então no Kali Yuga a gente tem muito o que fazer, né? Não é simplesmente sobreviver. Então eu não vou falar hoje sobre o que é o Kali Yuga, o que são os yugas, porque isso já é um tema em si. Geralmente as pessoas já sabem que o calendário antigo hindu, ele não é um calendário linear como nós temos no Ocidente, antes de Cristo, depois de Cristo, numa linha reta, é um calendário cíclico, né, de um retorno de tempos. Então nós temos nesse ciclo total, de um grande ciclo, são ciclos dentro de ciclos, e dentro de um grande ciclo, aqui segundo a cronologia teosófica, um grande yuga, uma grande era, nós temos 4.320.000 anos. E esse grande ciclo, o grande yuga, Mahayuga, se divide então em 4 yugas. E o Kali Yuga, então, que é esse mais temível, né, no qual nós estamos vivendo, é ainda o menor. Então, isso nos serve de consolo, né, porque o Satya Yuga, que é a primeira parte desse grande ciclo, tem uma duração de 1.728.000 anos, que é uma idade, uma era de harmonia, de equilíbrio, e aí depois, conforme a descida do espírito da matéria, conforme os corpos vão se densificando, o corpo humano vai perdendo as faculdades mais sutis, né? Ele então vai passando por os ciclos menos iluminados, e o segundo, então, é o Treta Yuga, com 1.296.000 anos, o terceiro, Dvapara Yuga, 864.000 anos, e o quarto, então, o Kali Yuga. Kali, aqui nesse sentido, ele é a discórdia e o vício, não a deusa Kali. Nós estamos, então, na era da discórdia, na era do vício. E ele tem, então, a duração de 432.000 anos, apenas em comparação com o resto. Então, é muito bom que são apenas 432.000, nesse total aí de uma quantidade muito maior. E, assim, a parte não tão boa é que ele iniciou recentemente, há pouco mais de 5.000 anos, com a morte de Krishna, em 3.102 a.C. Então, de 432.000 anos, nós vencemos já 5.000 anos. E ainda tem, então, um bom tempo pela frente, né? E a gente não pode esperar, assim, estamos entrando numa era de luz, uma era de fraternidade, não, nós estamos ainda no início do Kali Yuga, mas é um tempo de grandes oportunidades para quem quer evoluir. Aqui, então, eu vou seguir repetindo o trecho que a Helena Blavatsky escreveu na Doutrina Secreta, eu vou ver aqui no volume 2, e que eu mencionei, então, na palestra sobre a matéria e o mal, né? E o nosso colega telespectador ficou bastante impressionado. Ela disse, assim como o Satya Yuga, que é aquele primeiro, né, a idade a era da harmonia,
é sempre o primeiro na série das 4 idades ou yugas. O Kali Yuga é sempre o último, então começa assim de cima para baixo, né? No início, as almas ainda estão num estado mais puro, porque elas vieram de um sucesso do ciclo anterior, e aí então elas têm que atravessar um período de densificação da matéria, e aí começam os desafios. Depois é o salve quem puder, né, que consegue atravessar então esses tempos sombrios sem se corromper. Então agora nós estamos nesse último ciclo, que é o Kali, última fase do ciclo, que é o Kali Yuga. Ela diz assim, a Helena Blavatsky: o Kali Yuga reina agora na Índia e parece que coincide com o da Idade do Ocidente, que seria a Idade de Ferro, correspondendo à teoria de Platão. De qualquer modo, é curioso observar quão profético foi em quase todas as coisas o autor do Vishnu Purana. Para quem não sabe, os Puranas são uma coleção, uma parte das obras do hinduísmo antigo, e ele é composto assim, de lendas, mitos, só que esses mitos eles falam de forma alegórica da história do mundo, da história da humanidade, o desenvolvimento da humanidade e também dos ciclos e, por sua vez, do futuro, porque ciclos passados sempre se repetem. Então, quando o autor do Vishnu Purana, quando predisse a Maitreya, que é um dos personagens, né, que existe um diálogo entre o mestre e Maitreya, alguns dos pecados e influências sombrias deste Kali Yuga. Depois de dizer que os bárbaros seriam senhores das margens dos Indus, de Chandrabhaga e de Kashmir, acrescentou ele. Agora ela está citando, então, o autor do Vishnu Purana. Haverá monarcas contemporâneos reinando sobre a terra, reis de espírito mau e caráter violento, voltados à mentira e à perversidade. Farão matar mulheres, crianças e vacas, apoderar-se-ão dos bens de seus súditos, ou, segundo outra tradução, cobiçarão, outra tradução da frase, né, que estaria na linguagem original, cobiçarão as mulheres dos outros, mas a gente pode contar as duas frases, né? Terão um poder limitado. Gentes de vários países, unindo-se a eles, seguirão o seu exemplo, e sendo poderosos os bárbaros na Índia, sob a proteção dos príncipes e afastadas as tribos puras, perecerá o povo, ou, como diz o comentador, os mlechas estarão no centro e os ários na ponta. A riqueza e a piedade diminuirão dia a dia até que o mundo se depravará por completo. A classe será conferida unicamente pelos haveres, a riqueza será a única fonte de devoção, a paixão o único laço de união entre os sexos, a falsidade o único fator de êxito nos litígios, e as mulheres serão usadas como objeto de satisfação puramente sensual. Então, tirando o único de cada frase, a gente vê que existe isso muito, né? Em grande parte. A aparência externa será o único distintivo das diversas ordens de vida, a falta de honestidade, o meio universal de subsistência, a fraqueza a causa da dependência, a liberalidade valerá como devoção. O homem que for rico será reputado puro. O consentimento mútuo substituirá o casamento. Os ricos trajes constituirão a dignidade. Reinará o que for mais forte. O povo, não podendo suportar os pesados ônus, carabara, peso dos impostos, buscará refúgio nos vales. Assim, na idade Kali, a decadência prosseguirá sem detença, até que a raça humana se aproxime do seu aniquilamento, pralaya. Vejam bem, isso dura até o pralaya.
Quando o fim da idade Kali estiver perto, descerá sobre a terra uma parte daquele ser divino que existe por sua própria natureza espiritual, Kal, que é Avatar. Vocês veem que várias religiões falam, né, da vinda de um Messias, mas ela diz que ainda quando chegar mais no final do Kali Yuga, dotado das 8 faculdades sobre-humanas. Ele restabelecerá a justiça sobre a terra e as mentes dos que viverem até o fim do Kali Yuga serão despertados. Olha só, então quem conseguir ficar firme até o fim será desperto. Então não é simplesmente, como eu falei, sobreviver, existe um processo, né, a ser feito durante esse tempo. Ele, o Avatar, restabelecerá a justiça sobre a terra e as mentes, repetindo, e as mentes dos que viverem até o fim do Kali Yuga serão despertadas e serão tão diáfanas como o cristal. Os homens assim transformados serão como as sementes de seres humanos, as sementes dos seres humanos do próximo ciclo de Yuga, da próxima Satya Yuga. E darão nascimento a uma raça que seguirá as leis da idade Krita, ou que é a idade Satya, ou idade da pureza. Como está dito, quando o Sol e a Lua e o asterismo lunar, Tisha, não sei o que é asterismo lunar, e o planeta Júpiter estiverem na mesma casa, a idade Krita Satya reaparecerá. Mas a gente não creio que seja muito significativo astrologicamente, mas dá para saber que é um período astrologicamente calculável, né? Quando chegará essa conjunção, essa configuração astrológica, então a idade Satya, que é a nova idade de pureza, reaparecerá, e então aqueles que conseguirem chegar até o fim, não aqueles que não morrerem fisicamente, naturalmente, né? Porque os nossos corpos duram tempo, mas aquelas almas que conseguirem atravessar essa jornada do Kali Yuga, né, e conseguirem se purificar, como ele diz aqui, terem as suas mentes despertas e diáfanas como o cristal, serão então a semente do próximo ciclo de yugas, que é a nova Satya Yuga, nova idade de pureza e de harmonia, né? Então, assim, existe a ideia de como sobreviver. Eu acho isso assim um tanto pessimista, né? Porque que lembra uma ideia de sobreviver a uma guerra, construir um porão na casa com mantimentos e tal, mas isso aqui traz a ideia assim, de um trabalho a ser feito de evolução, né? Para atravessar esse ciclo tão duro, né? Lembrando trazendo como uma alegoria a pressão que o carbono sofre para se transformar em diamante, que é uma pressão muito maior do que para transformar carbono em grafite, né? Então aqueles que enfrentarem essa pressão, se transformarem, né, em mentes puras como cristal, serão as sementes da nova era. Então agora voltando, tirando as aspas, e continuando no texto da Blavatsky, ela diz: certa ou não a última profecia, que é esse ressurgimento, né, de uma nova idade, que essas pessoas sobreviverem e se evoluírem, as predições sobre o Kali Yuga se acham bem descritas, já isso no século XIX, e se casam admiravelmente ao que vemos e ouvimos na Europa e em outras terras civilizadas e cristãs em pleno século XIX e na aurora do século XX de nossa grande era de luz, entre aspas. Naturalmente é uma grande ironia, né? Essa era de luz, né? Que na verdade é uma era de trevas. Então, ela está dizendo que já no século XIX isso era muito bem visto, e agora no século XX, XXI, então, nem se fala muito mais, né? Então, eu queria fazer uma observação, porque a palestra é sobre como viver no Kali Yuga, né? Nós vamos falar sobre o que é o Kali Yuga, o que vai acontecer, o que diz a doutrina secreta, mas como viver. Agora,
eu acho que o mais óbvio, que não está escrito aqui, não precisava estar escrito, e é o óbvio ululante, como viver é não ser assim, né? A primeira coisa é não ser assim. É claro que as pessoas mais sensíveis, né, acredito que vocês aqui, naturalmente pensam que não se deve ser assim, não querem ser assim, não serão assim, né, como esses reis, como esses exemplos negativos. E não é necessário dar muitos argumentos sobre por que não ser assim, porque quem tem uma noção mínima, um senso mínimo de unidade, sabe que uma gota no oceano, a qualidade da gota faz uma diferença no oceano. Então já é suficiente eu não querer ser assim, trabalhar para não ser assim, para contribuir então para a harmonia do todo. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa noção, essa sensibilidade e que ainda funcionam na lógica do castigo e da recompensa. Ah, mas para que eu vou me esforçar? Então, para evoluir, se o negócio está descambando e está piorando e os reis estão funcionando desse jeito e a maioria está funcionando desse jeito. Um dia eu já ouvi, numa delegacia de polícia, a pessoa falando assim, eu perguntei, mas por que você furta ou furtou? Ué, mas todo mundo rouba, então eu roubo, né? Então a lógica é assim, não, está todo mundo no Kali-Yuga afundando, vamos chutar o pau da barraca, soltar a franga e fazer o que a gente quer, afundar, né? Então, essas pessoas normalmente pensam assim, não, eu não vou ter nenhum castigo, vai acabar mesmo, assim, não perco, não ganho nada. Mas então qual é a lógica para quem pensa assim? É isso que ele deixou claro, as mentes que atravessam o ciclo servirão como sementes para o próximo ciclo, para o próximo Satya Yuga. E as outras? Então, quem não atravessa o ciclo, quem ficar para trás, não está escrito nesse trecho aqui, mas as pessoas podem estudar nas lives durante a semana, né? Tem live toda semana aqui com os conhecimentos teosóficos, doutrina secreta, cartas dos Mahatmas, Ledbiter, Yoga, falando que os retardatários eles vão ser reprovados, né? E qual é o castigo, então, do aluno que é reprovado? Ele fica no próximo ano junto com aqueles que não passaram, ou seja, que estão naquele mesmo nível dele. Então, é mais ou menos como morrer, né? Qual o castigo do pós-mortem? O castigo, não existe castigo, existe uma consequência de perder a objetividade do plano físico, que serve, né, como um estanque de separação entre fases ou níveis. Você pega, por exemplo, uma mistura de uma substância composta que separa-se em areia, água e uma substância intermediária. Você não para de mexer, a areia fica embaixo e a água fica em cima, as substâncias de densidade intermediária ficam no meio. Então, o plano físico, a matéria física, ela funciona mais ou menos como compartimentos objetivos de colocar todas as faixas vibratórias das pessoas no mesmo espaço-tempo, né? Aqui tem desde santo até psicopata, aqui no plano físico, né? Porque nós estamos fechados dentro de um corpo físico, tem um espaço-tempo compartilhado. Agora, você tira aqueles corpos sutis desse plano físico, né? O que acontece? Elas automaticamente vão se separar em fases de densidade. Então, céu e inferno, após a morte, eles são simplesmente essa separação natural conforme as densidades. Então, a pessoa que tem uma energia mais densa, mais grosseira, mais violenta, vai ficar naquela faixa vibratória junto com outros seres naquele mesmo de energia e vai ser um inferno aquilo ali. Está igual com os outros que são iguais a ela. E quem está num nível mais elevado vai ficar também naquela vibração mais elevada. E aí, então, nesses planos de manifestação, como tem esse propósito, que eu não vou filosofar muito sobre isso, mas existe o propósito de densificar tudo, de colocar tudo no mesmo plano objetivo, de tempos em tempos também existe uma separação, porque senão a coisa não progride, né? Então, essas almas que não conseguirem atravessar, né, esse processo de tensão,
e de necessidade de evolução, elas vão ficar para trás e a consequência, então, é que vão renascer em mundos do nível em que elas estão, né? Então, assim, eu não vou me esforçar, não vou ajudar, porque fica por isso mesmo, fica por enquanto, né? Mas depois vai voltar, como se diz, vai voltar lá para a 5ª série, vai ter que enfrentar tudo de novo com pessoas do mesmo nível, até pior, né? Então, essa é a lógica de quem ainda não tem a sensibilidade natural, mas espontânea de contribuir, né, com o senso de unidade. E então, como eu costumo falar, eu sempre prometo que eu não vou mais trazer essas figuras do centauro, porque eu sempre trago isso, eu acho cansativo, mas ela é extremamente didática, porque se você pensar assim, encarna esse tanto de alma num corpo físico, né, para desenvolver os 7 princípios de baixo para cima, como eu já cansei de explicar aqui, que o reino animal está desenvolvendo o 4º princípio, chegamos no reino humano com o 4º princípio desenvolvido, representado por esse quadrúpede aqui do centauro, são as 4 patas, as paixões, e aí então nós temos uma fase aqui encarnados, materializados, para desenvolver o 5º princípio, que é essa parte humana, que racional, que tem uma direção, que é apontar a seta para o alto, né? Que é o espírito, ela tem uma meta. Então você pensa bem, o seu cachorro pode ser uma criatura muito fofa, muito bonzinho, se você não der mente para ele, porque a falta de mente limita ele não consegue ser muito mal. Ele pode ser um pouco agressivo, mas é dentro do limite da natureza. Se o cachorro do vizinho passa, ele late, mas daqui a pouco o cachorro vai embora e ele para de latir, esqueceu aquilo ali. Ele não tem aquela memória, né, do 5º princípio para criar processos neuróticos profundos como nós, apesar de que a gente sabe que eles são traumatizáveis também, os animais, mas não chega a ponto de desenvolver, né, perversidades como no ser humano. Então, nós temos aqui encarnados com essa missão de desenvolver essa parte superior humana, que tem uma meta para o alto, e muitos, então, não conseguem, né? Tanto que um psicopata é visto teosoficamente, assim, de um modo bem filosófico, como um fracasso da própria natureza. Né? Essas pessoas que são fracassos, elas são fracassos do plano evolutivo. Por quê? Porque não funcionou aquele processo de evolução. Então, esse quadrúpede, né, essa parte inferior até o Kama Manas, né, o Manas ainda rudimentar, ele tem que aprender, ser treinado a obedecer essa parte superior que ainda está em desenvolvimento no reino humano. 5º princípio está se desenvolvendo e aí aponta para o alto, para o 6º e para o 7º princípios. Então, assim, toda essa pressão, né, dessa travessia, nessa parte densa do ciclo evolutivo, que é o Kali Yuga, que gera essa dificuldade. Então, como viver, né, nesse período, porque muitas pessoas já estão um pouco mais na frente e outras estão atrás. E eu lembro muito bem de ter visto um budista falando, um budista que estava lá no Tibete, né, no seu trabalho trabalho espiritual, era um praticante, eu vi na televisão, um praticante dedicado, falou assim, a parte mais difícil do caminho espiritual é desenvolver a tolerância, a virtude mais difícil. Por quê? Porque você não ser mal é relativamente fácil, né? Você tem um esforço de contenção, né? Você mais ou menos controla, assim, está numa fase evolutiva já razoável, você segura o seu cavalo. Né? Isso é relativamente fácil, mas é muito difícil aguentar as patadas dos outros cavalos. Então, essa é a parte mais difícil. E aí entra também a dificuldade de lidar e demanda também muito o discernimento. Por isso que essa palestra de hoje, ela é complementar, está correlacionada com a última palestra que eu dei sobre a felicidade na filosofia de Aristóteles. E a palestra se chama Como Ser Feliz Neste Mundo. Então, Aristóteles já sabe que esse mundo aí é um mundo que não vai se ter uma felicidade exultante, tanto que o próprio conceito, como eu expliquei melhor lá, de felicidade, é o daimonia, é estar bem de espírito. Né? E para se conseguir isso, desenvolver as virtudes.
Por quê? Porque as vicissitudes da vida são variadas e nem sempre as coisas estão bem, né? Então, nesse sentido, a ideia de felicidade e de como enfrentar o Kali Yuga de Aristóteles é complementar essa ideia que eu vou trazer agora, então, dos Yoga Sutras de Patanjali. Então, já passamos pela ideia de como não ser assim, né? E ainda temos que suportar os outros que não estão se importando, né, com o trabalho de não ser assim. E aqui, então, eu trouxe a ideia dos kleshas, a filosofia dos kleshas, sobre como enfrentar o Kali Yuga. Isso tem totalmente a ver com a filosofia dos kleshas, que os kleshas são as aflições. Então, já os Yoga Sutras de Patanjali, que já são uma compilação do yoga bem mais antigo, né, já tinha essa ideia da dificuldade do samsara, que o samsara é uma roda de provações e de desenvolvimento. Então, não é fácil viver no samsara, né, e estar aqui cria aflições. Nós temos aflições por estar aqui e essas aflições vêm, então, pelo nosso desenvolvimento incompleto, que é exatamente a ideia central, né, do que ele coloca ali quais são os kleshas. Então, começando aqui com a disciplina de como lidar com as aflições. Já vou chegar nas aflições, nos kleshas. Então, Patanjali fala no Sutra 1 da seção 2, que a disciplina preliminar do yoga, que em sânscrito é Kriya Yoga, se divide basicamente em três tipos, que são a austeridade, tapas, ou também que são as disciplinas, ou esforço de vontade, o autoestudo, o autoconhecimento e a aspiração, ou entrega a Ishvara. Eu trouxe aqui, em primeiro lugar, a tradução e um comentário do comentador Ruit Mehta, mas depois eu vou seguir com a tradução e o comentário do Taine. Mas eu trouxe primeiro um comentário do Ruit Mehta porque eu acho muito contemporânea a análise dele, principalmente na ideia de austeridade. Se aplica muito à vida de hoje, porque não adianta a gente querer ter uma vida de muita disciplina, né, sem ter aquela pureza básica no dia a dia, que eu digo pureza de entulho. E ele fala, então, de austeridade como uma vida de simplicidade. Eu vou pular para frente com uma figura e depois eu volto. Olha aqui, essa coleção de sapatos. Eu gosto de usar essa foto para falar de simplicidade. Então, a gente precisa de calçados para não ferir os pés. Mas quantos sapatos nós precisamos, né? Precisamos de todos esses sapatos? Não, né? E aí a pessoa fica em função dos sapatos, que saiu uma nova coleção, aí a pessoa sai correndo, né, no shopping, na loja, porque esse é o novo sapato e ela precisa muito desesperadamente comprar aqueles sapatos, né? E tem pessoas assim, fica enlouquecida com... As pessoas ficam, né, vibrando com os sapatos. Mas isso é só um exemplo, mas a nossa vida inteira pode ser assim, né? Quantos aparelhos de celular, quantas redes sociais, aplicativos e toda essa entulho. Então, tapas, em primeiro lugar, antes de ser um yogi, significa simplificar a vida e tirar todo esse entulho que nos impede de ter uma disciplina e até um interesse, uma dedicação ao yoga. Então, o Ruit Mehta fala assim, Patanjali coloca em primeiro lugar tapas, que pode ser traduzido como austeridade, mas que denota de fato uma vida de simplicidade. A austeridade exige que deixemos de lado todas as coisas não essenciais. Há uma dignidade no viver simples que não podemos nunca encontrar na ostentação. Ser simples não é ser descuidado ou destituído de posses. Uma vida de simplicidade é destituída de todos os empecilhos. É uma vida em que necessidades e desejos estão separados. Uma vida de ostentação é baseada na realização de desejos, mas uma vida simples se preocupa com a satisfação de necessidades.
Patanjali aponta que aquele que deseja trilhar a senda do yoga deve voltar-se para as coisas simples da vida. Apenas o homem de vida simples é capaz de suportar as pressões da verdadeira vida espiritual. Por quê? Porque senão a pessoa não tem tempo. Hoje em dia a gente não tem tempo. Então, se não eliminar o supérfluo e ficar só com aquilo que é necessário mesmo, não tem tempo nem para ler Yoga Sutras de Patanjali, não tem tempo para fazer meditação, não tem tempo. Então, essa interpretação de tapas é aquele do jardim da infância, para nós, né? Que é o que o Reito Metta traz. Então, vamos passar agora para a leitura da ciência do yoga de Taimni e entrar mais, então, na disciplina e na filosofia dos kleshas. Ele diz, então, a austeridade, tapas aqui já é austeridade, já tem a ver mais com uma vida de firmeza de propósito para trilhar uma disciplina, autoestudo, né? Essa busca do autoconhecimento e entrega a Ishvara. Ishvara, então, assim, seria entrega, a gente pode interpretar isso de uma maneira mais ampla que aqui, no sistema dos Yoga Sutras, porque Ishvara aqui é a ideia do Deus construtor. A gente sabe que na teosofia a gente tem várias instâncias de manifestação, inclusive um espírito absoluto imanifestado para Brahman, que nunca se manifesta. Então, quando o mundo vai se expressar, vai se concretizar, vai se manifestar, ele precisa ser organizado. E essa organização tem um regente. E aí que surge, então, o Deus construtor, regente, organizador, que é chamado, então, de Ishvara. Ishvara, em sânscrito, significa chefe ou regente. Então, o buscador, ele vai, então, além de ter a sua disciplina, além de ter o estudo, a busca do autoconhecimento, ele vai, então, se entregar, né, se devotar, entregar a vida a Ishvara, que você pode chamar de Deus também, só saber que não é um Deus cristão. Daí ele já canaliza muito da energia dele e aí ele já fica menos suscetível àquelas aflições que normalmente a gente tem quando a gente está nessa vida, né, dispersa aí dos sapatos e das milhares de coisas, né? Nada contra os sapatos, foi só um exemplo aqui. Então, a austeridade nessa interpretação é a disciplina do praticante. Tá? Então, esses três aqui são chamados de Kriya Yoga ou Yoga inicial. Agora, uma coisa que eu vou já frisar, mas daqui a pouco eu vou ler um trecho interessante, que é Yoga inicial. Normalmente, quanto mais sem noção é uma pessoa, ela quer pular a parte inicial. Eu quero lá no final, eu quero avançado. E aqui no yoga é exatamente o contrário. Como vocês vão ver, né, nas outras passagens, quando existe um yogi ou um mestre já de autodesenvolvimento e quando ele cai na senda, ele cai por causa dessas coisas iniciais. Então, aqui o inicial é o final. Ali é onde o buraco, como ele diz, o sapato aperta, onde o buraco é mais embaixo, ali que é o terreno escorregadio. Por isso que assim, não adianta pensar que vou atingir níveis altos de samadhi, experiência mística, cósmica. Ele pode ter isso, né? Ter essas experiências, mas ele não vai sair do samsara, não vai atingir kaivalya sem resolver essa coisa básica aqui. Né? Então, isso é o alfa e o ômega da libertação, né? De lidar, então, de sair desse sofrimento aí, de atravessar esse Kali Yuga e evoluir. Então, ele diz que Kriya Yoga, esses três, a Kriya Yoga é praticada para atenuar os kleshas ou as aflições e produzir o samadhi. Mas, na verdade, tudo isso leva o quê? A kaivalya, que é essa iluminação final de chegar, botar o ser humano num ponto que ele não precisa mais ficar encarnado aqui. Ele não é mais obrigado a encarnar, ele já se transformou num ser acima do ser humano. Então, quais são os kleshas, quais são as aflições?
Esse trecho aqui dos kleshas resume bem aquilo que eu falei sobre o que é o processo evolutivo, como a alma atravessa o mundo material. Então, as 4 aflições, os 4 kleshas são: o primeiro, a avidya, que é a falta de percebimento da realidade. Qual realidade? A realidade espiritual. Então, a alma, que na verdade é uma centelha desse logos, que também tem o seu fundamento em Parabrahman, ela é inconsciente, ela é uma centelha desse Deus, mas ela não sabe isso. Ela está dormindo, então ela começa, mas isso é natural. O homem não é culpado por ser filho da inconsciência. Ele nasce da inconsciência e ele atravessa toda essa jornada em rumo à consciência. Então essa falta de percebimento dessa natureza divina, que é a avidya. E ele está aqui justamente porque ele não tem, ele tá aqui para ter essa consciência, mas isso é a causa do sofrimento. O segundo é asmita, o senso do egoísmo ou egoidade. Então aqui eu coloquei entre parênteses uns termos do comentário do autor, identificação da consciência com o veículo, porque como ele é inconsciente de si, da sua essência, da sua natureza, ele começa a acordar, o contato dele com o mundo diferenciado é por meio do veículo, né? Então, o primeiro veículo é Budi, que nós ainda não temos desperto, nós temos uma atuação dele, mas ainda não acordou. E nós temos então a mente. Nós temos a mente já em desenvolvimento, então nós achamos que nós somos o quê? A nossa mente, o que nós pensamos. Então eu sou o que eu penso, eu sou esse conjunto de pensamentos, de memória dentro desse corpo, então eu sou isso. Né? Então essa é a segunda causa das aflições. A terceira causa das aflições, e aí esse é o foco dessa palestra, é Raga e Dvesha, que é atração e repulsão aos objetos. Tá? Em outras palavras, é o princípio da busca do prazer e da fuga da dor. Né? É isso que nos faz mover e nos faz sofrer. E a quarta é o forte desejo de viver, a Binivesha, que é assim o desejo de ter, a sede de ter experiência, que também é um desejo natural, porque nós somos inconscientes, né? E nós adquirimos consciência por meio das experiências. Então a alma tem sede de ter experiências, né? Portanto, de viver. Dentro desse mecanismo, ela se identifica com o conjunto de veículos e ela busca o prazer e foge da dor. Então esse é o resumo da nossa condição e do nosso sofrimento. Né? São os 4 kleshas ou causas de aflição. Então, segundo aqui o Patanjali, são as causas de todas as misérias da vida. Mas você pode resumir isso: a causa da miséria é esse estado que ainda não há, onde ainda não há uma evolução, né? A falta de amadurecimento. Então, eu vou focar aqui na repulsão, tá? Porque a questão que foi colocada era como viver ou sobreviver no Kali Yuga, e aí a dificuldade maior é suportar, né? Nós temos repulsão a essa situação. Eu não vou nem descrever aqui a situação que nós vivemos no mundo, né? Porque todo mundo já sabe, e a Blavatsky, então, retratou no século XIX, a gente sabe que ainda está valendo. Então, a atração, só estou citando aqui, não vou entrar no assunto, porque a atração é o oposto da repulsão. A atração que acompanha o prazer é Raga. A repulsão que acompanha a dor é Dvesha. Mas são duas faces da mesma moeda. Então, vamos ver o que o Taimni comenta então, sobre a repulsão. Né, a dificuldade de tolerar, né, de estar aqui nesse Kali Yuga. Dvesha é a repulsão natural que se sente em relação a qualquer pessoa ou objeto que represente uma fonte de dor ou infelicidade para nós. A natureza essencial do eu é a bem-aventurança, aquela natureza que é desconhecida, né, inconsciente.
é a bem-aventurança e, portanto, qualquer coisa que cause dor ou infelicidade no mundo exterior faz com que os veículos externos recuem daquela coisa, ou seja, nós temos uma memória inconsciente de que o normal é a harmonia, né? O normal é a bem-aventurança. Então, aquilo que causa sofrimento, dor, está errado, é anormal. O que foi dito sobre raga, que é o prazer, né? É a atração, quer dizer, é aplicável a dvesha em sentido contrário, já que dvesha não é senão raga com sinal negativo. Os dois formam um par de opostos. Ele quer dizer assim, enquanto nós estamos, né, nesse mecanismo de fuga da dor, é a mesma coisa que estar em busca do prazer. Se eu estou fugindo da dor é porque eu quero um prazer. Se eu quero um prazer é porque eu estou fugindo da dor, né? E aqui, então, nessa fase de Kali Yuga, porque a gente pode até se comparar assim, com as ideias do cristianismo medieval, que o prazer era um pecado, então a pessoa não podia nada, né? Mas era relativamente fácil, não podia isso, não podia aquilo. Mas hoje a gente tem que suportar muitas coisas, inclusive agora um desequilíbrio climático, que a gente não sabe nem para onde vai, guerras, né? O próprio estado de violência, de egoísmo. Então, é dentro dessa árvore aqui de sofrimento que esse é o pior, né? Esses dois kleshas são os piores. Então, vale a pena, como é muito importante, né, essa parte, vale a pena anotarem-se alguns fatos que eles dizem respeito. Agora, continuando o comentário do Taimni. Primeiro, as atrações e repulsões que nos prendem a inúmeras pessoas e coisas de modo acima indicado condicionam nossa vida de maneira incrível. Consciente ou inconscientemente, e aqui eu destaco inconscientemente, porque assim, é mais fácil lidar com as atrações e repulsões sobre as quais nós temos consciência, né? Ah, eu adoro isso aqui, né? Ah, eu não posso comer mais disso porque já estou acima do peso. Ah, então pronto. Né? E isso aqui eu detesto, assim, não, mas eu tenho que ter educação, detesto, mas eu tenho que ter educação, então vou me comportar bem. Então, essa parte consciente é relativamente fácil, que a gente tem consciência. Agora, a parte inconsciente, né, ela é mais difícil, ela é a mais determinante, porque a gente não se dá conta, a gente vai se levando, sendo levado por esses mecanismos de atração e repulsão, e a gente não percebe, e isso vai moldando a nossa vida, né, e vai nos direcionando às situações. Conscientemente ou inconscientemente pensamos, sentimos e agimos de acordo com centenas dessas predisposições produzidas por esses laços invisíveis, dificilmente restando qualquer liberdade para o indivíduo agir, sentir e pensar livremente. É reconhecido o condicionamento da mente que acontece quando estamos sob o domínio de qualquer atração ou repulsão muito forte, mas poucas pessoas têm qualquer ideia da distorção produzida em nossa vida por atrações e repulsões menos relevantes ou o quanto nossa vida é condicionada por elas. Isso que eu acabei de falar, né? Pelas atrações e repulsões mais inconscientes. 2. Essas atrações e repulsões prendem-nos aos níveis inferiores da consciência, pois somente nestes elas podem ter liberdade de ação. Olha só, se eu estou consciente, essas tendências elas não têm liberdade de ação, tem menos, né? Porque nós estamos vendo. Mas assim, elas não querem, né, falando de uma forma alegórica, serem vistas, serem reconhecidas, porque elas querem fluir, existe um princípio, né, do condicionamento automático que é fluir, né, e se você bota a luz em cima, a consciência atrapalha aquele funcionamento, né. É uma lei fundamental da vida o fato de cedo ou tarde nos encontrarmos onde os nossos desejos pertencentes à vida inferior, eles naturalmente nos mantêm presos aos mundos inferiores, onde a consciência está sujeita às maiores limitações. Aqui, mundos inferiores não quer dizer necessariamente
do mundo fora do corpo, né? A gente sabe que tem essas faixas vibratórias, mas estados inferiores, mundos inferiores, situações inferiores dentro da própria vida de encarnação. Né? Você vê, por exemplo, relacionamentos, né? Um exemplo fácil. A pessoa tem um relacionamento patológico, né, com um agressor, uma pessoa agressora, e ela não consegue sair daquilo ali. Né? E ela fica presa àquilo ali, por quê? Porque tem forças de atração e de repulsão inconscientes movendo ela naquela direção, né? E então ela fica ali e isso prende ela naquela situação inferior, que é estado assim de situações familiares, relacionamentos neuróticos, violentos, né? Número 3, as repulsões nos aprisionam tanto quanto as atrações. Muitas pessoas têm uma vaga consciência da natureza aprisionante das atrações, mas poucas estão em condições de compreender por que as repulsões prendem um indivíduo. Mas as repulsões o fazem tanto quanto as atrações, por constituírem também a expressão de uma força que liga os dois componentes que se repelem mutuamente. Estamos ligados à pessoa a quem odiamos, talvez de maneira mais firme do que aquelas a quem amamos. Aí está a importância do perdão. O perdão aqui na teosofia não significa que o agressor não vai ter o seu karma pela agressão, ele vai ter o seu karma, vai ter as suas consequências, mas a gente perdoa, não é pelo outro, a gente perdoa em primeiro lugar para si, claro que a gente perdoa para o todo, né? Para harmonizar o todo, mas pensando em si, a gente, na questão pessoal, a gente perdoa para si, porque se não houver o perdão, não existe o desligamento com aquela pessoa da qual se tem ódio, né? Porque o ódio, ele prende muito mais do que o próprio amor, porque, como ele diz aqui, já que o amor pessoal pode ser facilmente transformado em impessoal, perdendo assim o seu poder aprisionante. Então, tem aquelas pessoas onde existe amor e existe apego. Mas lá pelas tantas, o amor, por ser amor, ele supera o próprio apego. Então, se diz assim, vá para o seu bem, né? A mãe não quer prender o filho, vá para o bem do filho, ele partir. Né? Então existe, né, essa natureza do amor, dessa a abertura de ceder, de compreender o outro, de querer o bem, né, que ele pode se tornar com facilidade impessoal também. Né? Mas o ódio não tem isso, por isso que o ódio ele é muito mais difícil de desatar, daí essa importância do perdão. Mas não é tão fácil transformar a força do ódio e dessa forma, o veneno por ele gerado é removido da natureza de alguém com grande dificuldade. Como Raga e Dvesha formam um par de opostos, não podemos transcender um sem transcender o outro. São como as duas faces de uma mesma moeda. Não estou falando de amor e ódio, que é atração e repulsão, tá? Raga e Dvesha. À luz do que foi dito acima, pode-se constatar que Vairagya, desapego, aí está um conceito X, tipo uma chave de saída, o desapego, não é somente a liberação de Raga, mas também de Dvesha, não só da atração, mas também da repulsão. Uma mente livre e não condicionada não oscila de um lado para o outro, mas mantém-se estável no centro. Aí está a explicação daquelas práticas de meditação, principalmente no budismo, de manter a equanimidade. Né? Você está sentado ali, então muitas coisas incomodam, outras coisas são atraentes, mas você não cede nem a atração, nem aquele incômodo, para treinar essa equanimidade, né? De permanecer equilibrado no seu centro, a despeito dessas duas forças, né? De atração e repulsão. Né? Isso é um treinamento de desapego. Né? Isso também tem a ver, como eu falei com a palestra sobre a felicidade em Aristóteles, em que eu falei muita ideia de Aristóteles sobre a virtude estar relacionada a um meio termo. Olha só, a mente livre ela se mantém estável num centro. Né? Ela precisa resolver uma situação. Por exemplo, um problema de consumidor.
né? Fui lesionada. Eu vou deixar ser tipo trouxa? Deixar assim, não, vou perder, não, isso é um extremo. Mas também não vou quebrar a loja lá, brigar, é o outro extremo. Né? Qual é o meio termo? O meio termo é utilizar os mecanismos de proteção do consumidor. Então precisa ter um desapego dessas forças, né, para se manter nesse centro até para agir. Né? E aí esse é o discernimento, que a mente tem que ter liberdade para perceber, então, o que é estar nesse centro. Então, agora, a solução, claro que não tem como resumir aqui o Raja Yoga, né? Vocês vão ter que estudar, depois já fiz várias palestras sobre uns pedaços, né? E a gente só começa a entender bem o livro na segunda vez, né? Tem que terminar ele para recomeçar. Mais uns pontos, né, de solução. Então, os kleshas, né, as aflições, eles podem ser reduzidos pela sua reabsorção, de voltar à sua origem. E aqui, entre parênteses, eu coloquei o comentário do Time, condição de semente, que ele usa, ou inatividade. Então, origem é a condição de semente. Por que ele diz condição de semente? Porque você é uma reabsorção e deixa ele dormente ali. Aquelas tendências de atração e repulsão, elas ficam dormentes, mas elas não desaparecem até o Kaivalya. Aí eu vou falar disso daqui para frente, tá? Temos mais 10 minutos. Comentário do Time. Os kleshas, né, as aflições, podem existir em 2 estados, ativo e potencial. Em seu estado ativo, eles podem ser reconhecidos facilmente por suas expressões exteriores e pelo percebimento definido que produzem na mente do sadhaka, do praticante. Por exemplo, no caso de uma pessoa que tem um acesso de raiva, é fácil observar que dvesha, a repulsão, está em plena operação. A mesma pessoa, quando se submete a uma disciplina rígida, que aqui significa firme, adquire a capacidade de se conservar absolutamente calma, sem repelir qualquer coisa, reduzindo assim esse klesha a uma condição potencial de semente. Dvesha deixou de funcionar, mas seus germes ainda estão ali, e surgindo condições muito favoráveis poderão tornar-se ativos novamente. Seu poder tornou-se potencial, mas não completamente destruído. Passando alguns parágrafos à frente. O fato de as formas sutis dos kleshas permanecerem em sua forma de semente, mesmo depois de terem sido atenuadas até o limite extremos, ou seja, parece que a pessoa nem tem mais aquela tendência, né? É de grande importância. Significa que o sadhaka não estará livre de perigo até que tenha cruzado o limiar de Kaivalya e atingido a meta final. Ou seja, enquanto ele não chegar no último estado de iluminação e não tiver mais estabelecido nesse mundo aqui humano, como diz o primeiro sutra dos Yoga Sutras, Yoga de solução dos vritis, as perturbações da mente. E nesse estado de solução, o vidente, o ser humano, está estabelecido em sua natureza original. Então, o que é estabelecido? Estabelecido, ele é assim, vive naquele estado. Que nem domicílio e residência. A pessoa tem o domicílio, ela mora sempre ali, ela pode estar em outro lugar, mas o domicílio é ali. Então, em Kaivalya, a pessoa não tem mais o seu domicílio espiritual no reino humano, ela já faz parte de outro reino acima. Como dizia Jesus, o meu reino não é desse mundo. Por isso que ele não queria nada aqui, porque se ele tivesse alguma coisa aqui, ele já ia começar a criar coisas aqui e voltar para cá. Então, a pessoa já não é mais daqui, ela está estabelecida numa condição
superior, aí não tem mais esse problema, né? Mas enquanto ela não tiver estabelecida, né, essas aflições, que na verdade são samskaras, que são tendências mentais, elas podem despertar, a sementinha pode nascer a qualquer momento e a pessoa cai do estado em que está. Então, não, como eu falei no início, não adianta autos experiências, tarará, né? Não adianta, que o problema está sempre aqui embaixo, o problema é sempre no básico. Na medida, então, o sadhaka não estará livre de perigo até que tenha cruzado o limiar de Kaivalya e atingido a meta final. Na medida em que essas sementes estiverem escondidas em seu interior, não há como saber quando ele poderá tornar-se vítima delas. São essas sementes latentes de kleshas as responsáveis pela súbita e inesperada queda dos yogis após eles terem chegado a grandes alturas de iluminação e poder. Isso mostra com a necessidade de se exercer ao máximo o discernimento até se chegar realmente ao fim da senda. Eu vou ler aqui um pedacinho do final aqui da parte sobre Kaivalya, dos Yoga Sutras, quando se fala aí depois que o yoga atingiu o estado de Dharma Mega Samadhi, é um estado mais alto, né, de atingir o Kaivalya realmente, né, a iluminação última, aí que ele se libera desses kleshas, ó. Então, é o Sutra 30 da seção 4. Então, segue-se a libertação de kleshas e karmas. Tem até o karma também, vai até lá. O primeiro resultado da conquista de Kaivalya é que o yogi não pode, daí em diante, estar preso a kleshas e karmas. A conquista de Kaivalya segue-se a destruição dos kleshas e karmas. Só ali as sementes morrem. Deste modo, este sutra significa que é destruído o próprio potencial de ressurgimento desses dois instrumentos de servidão, ou seja, as sementes de kleshas e karmas. O Jivan Mukta, ou seja, a alma liberta, depois de ter passado por Dharma Mega Samadhi e atingido Kaivalya, não pode tornar a cair em avidya e começar a gerar karmas que aprisionam. Só para confirmar isso que eu falei, para mostrar que eu não estou inventando. Então, aqui a parte final aí da minha apresentação, tem mais dois, né? Resumindo aqui, então, as modificações ativas dos kleshas das aflições devem ser suprimidas pela meditação. Tá? E aí ele fala, então, existem vários tipos de meditação, e eu não vou falar sobre meditação hoje, né? Existem muitas palestras aí de várias pessoas sobre meditação, não temos tempo. Então, essas modificações ativas, essas aflições, essas oscilações, elas podem ser, né, suprimidas, a atividade, né? Não queima a semente, mas essa atividade, ela é suprimida pela meditação, que a meditação calma a mente. Né? E aí falando, então, só para frisar, uma meditação que eu considero especial, aqui que Patanjali fala sobre a repetição do mantra Om, porque ele diz que a repetição do mantra Om, ela facilita muito a voltar a consciência para o seu interior, né? E esse é o objetivo da meditação, trazer a mente para dentro. Então, lembrando que Ishvara, como eu falei, que é o Purusha particular, ou seja, um regente, um logos regente do sistema solar manifestado, que é incólume as aflições da vida, as ações e os resultados e impressões produzidos por essas ações. Ou seja, ele já está muito acima, né, dos kleshas e dos karmas, mas muito mais. Né? Então, esse é Ishvara, o regente, né, o Deus, o chefe do mundo manifestado. E a designação de Deus, ou de Ishvara, é Om. Né? Então, daí, quando você recita Om, seja verbalmente ou mentalmente, você recita aquela vibração divina. Então, o Patanjali diz no Sutra 1.28, sua constante repetição e meditação sobre o significado, que a pessoa tem que saber o que está falando, não é falar Om como uma máquina. Ela tem que saber que ela está vibrando ali, recitando a vibração, o som divino,
e com essa vibração externa ela vai se interiorizando até perceber essa vibração dentro dela, porque esse Deus está em todas as coisas, essa vibração está em todas as coisas, dentro de nós está Deus e está Om. Então é uma meditação que dessa meditação resulta o desaparecimento dos obstáculos e então promove a orientação da consciência para o interior. Então aqui para terminar, né, eu trouxe uns sutras assim que eu achei bom para fechar essa ideia, né, do que é o samsara e esse processo de atravessar o Kali Yuga. No sutra número 12 da seção 2, Patanjali diz que o reservatório dos karmas, que é o corpo causal, os quais estão enraizados nos kleshas, ou seja, os karmas estão enraizados nessas aflições. Basicamente na atração e na repulsão, porque é isso que nos faz mover e gerar karma. Esse reservatório dos karmas causa toda espécie de experiências na vida presente e nas futuras. Então é por isso que a gente continua reencarnando, porque isso gera karma, vai acumulando e a gente vai precisando reencarnar para esgotar. E não só isso, mas também nos outros kleshas, não só na atração e repulsão, mas no desejo de viver e na ignorância que cria a necessidade da experiência da encarnação. Então, quando a raiz que estiver ali, ou seja, enquanto os kleshas estão ali, precisa amadurecer e resultar em vidas de diferentes classes, duração e experiência. A pessoa vai ter que encarnar. E essas vidas, então, terão alegria ou tristeza como seu fruto, conforme sua causa seja virtude ou vício, né? Conforme más ações vão gerar más experiências, boas ações vão gerar no futuro boas experiências e boas encarnações. Para quem desenvolveu o discernimento, tudo é miséria por causa da dor resultante das mudanças, ansiedades e tendências, bem como dos conflitos que permeiam o funcionamento dos gunas e das vritis. Então, o que está dizendo assim, não chega a ser uma visão pessimista do mundo, mas uma visão realista. Porque, na verdade, o samsara existe para quê? Existe para que a gente desenvolva, desperte esses princípios superiores e se torne, né, um ser humano completo, um ser além do humano também. Então, tudo isso está sempre em mudança. Eu resolvo um problema, amanhã tem outro problema, depois eu resolvo esse, tem outro problema. Tudo isso está sempre mudando, que é a natureza dos gunas, né? Que é a ação, a atividade, o repouso e o equilíbrio está sempre gerando, sempre em funcionamento. Então, nunca vai ter um momento que vai estar tudo bem. Né? Então, isso é da natureza do samsara. Então, o sábio que já percebeu isso, ele vê isso como uma miséria, né? Um sofrimento, ficar reencarnando aqui, e toda hora tem um sofrimento, tem um prazer, mas depois tem uma dor. Então, ele quer sair disso, e é por isso que ele busca a iluminação. E aí, um outro sutra que eu achei importante na sequência, e que mostra que isso aqui não é uma visão pessimista e nem uma apologia ao sofrimento, que às vezes a gente vê no cristianismo, principalmente mais antigo, de que devemos sofrer, porque é bom para nós, porque Cristo sofreu. Né? Ele diz, o sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado. Então, todo esse conhecimento de amenizar as aflições, ele serve não só para nos capacitar à jornada evolutiva, mas também para amenizar o sofrimento, a dor nesse mundo que vivemos, né? Então, nós devemos evitar o sofrimento, né? Devemos, então, ter essa disciplina, ter esse conhecimento para evitar o sofrimento. E aí, por fim, então, um comentário do yoga, para dizer como é que isso acontece, né? Evitar o sofrimento. Ele diz assim, segundo a filosofia do yoga, a morte não resolve seu problema espiritual do mesmo modo como uma noite de sono não resolve seu problema econômico. Ou seja, a gente tem que trabalhar por isso, a encarnação, né, buscar essa libertação e não adianta assim, então eu vou morrer, eu vou descansar e na próxima vida vai ser tudo uma beleza, que vai ser outra vida. Na próxima vida a gente vai trazer os samskaras, as sementes da vida anterior e vai continuar tudo como paramos nessa vida aqui.
né? Então, não adianta escapismo de protelar, né? Ou morrer. Às vezes as pessoas pensam em suicidar, que é bem pior, né? Porque tem um sofrimento a mais após a morte. Mas a solução, então, é trabalhar, né? Entrar com coragem nessa jornada, né? Evolutiva, que é o yoga. Então, assim, nós podemos viver, né? Não apenas sobreviver nesse período, né? Tão desafiador como o Kali Yuga. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.